Boa noite, irmãos. Nós vamos meditar na letra desse cântico agora. Nós sabemos que da presença do Senhor a gente não consegue sair. A presença dele é maravilhosa. E estar na presença dele também é maravilhoso. Possamos entrar no Santo dos Santos, adorar o nome daquele que é muito digno de ser adorado. Amém? Boa noite, amados irmãos, a todos, graça e paz. Como é bom, né, podermos nos reunir mais uma vez, adorando ao nosso Deus, reconhecendo esse Deus majestoso, esse Deus amoroso que temos, esse Deus que nos dá a vida, que nos dá a motivação para vivermos neste mundo, para glorificarmos o seu nome. Quero convidar a todos para lermos a palavra aqui no livro de Salmos, Salmo 32, iniciando este momento, continuando a nossa adoração ao nosso Deus. Quero dar as boas-vindas a cada irmão, também aos nossos irmãos que estão acompanhando pela transmissão. Saudamos a todos, que Deus esteja abençoando, fortalecendo a vida de cada um. Salmo 32,
todo o salmo até o versículo 11. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. O salmista reconhece o privilégio, a bênção de termos os nossos pecados perdoados, termos a iniquidade do nosso pecado apagado diante de Deus, de termos restaurado a comunhão com o Senhor, a intimidade com Ele e também a alegria da nossa salvação. Realmente, na vida do cristão, o pecado não pode, como nós afirmamos, aquele que é de Deus, aquele que é salvo, não pode perder a salvação, porque a salvação é um presente, uma dádiva de Deus definitiva. É a decisão de Deus de salvar. Então Deus não volta atrás. Mas quando pecamos, com certeza sofremos os efeitos, as consequências do mal, a tristeza, a culpa e muitas consequências que vêm em decorrência do que nós fizemos. Então, como Davi, nós precisamos dizer: Senhor, perdoa a iniquidade do meu pecado. Temos que dizer a Deus, reconhecer que pecamos, que falhamos e que precisamos da sua misericórdia. E quando fazemos isso, com certeza, nosso Deus é misericordioso, como Ele nos amou, nos chamou e nos salvou, Ele também nos restaura. E Ele nos ajuda a recuperarmos o nosso tempo perdido, tempo de fracasso, tempo de ausência, de omissão, e assim podemos voltar a servir a Deus de todo o coração. E assim como o texto fala, no versículo 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então nós sabemos que Deus nos ama e nos abençoa. E também a palavra que Ele nos dá nesse texto, que nós não sejamos desobedientes, rebeldes. Ele usa expressões fortes: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais são dominados com freios e cabrestos. Não, nós não precisamos disso. Podemos sim nos voltar para Deus, nos arrepender, nos humilhar e experimentar a bênção dele. Quando temos isso, o alvo de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas é qual? Que nós, estando aptos, livres, fortalecidos, renovados no Senhor, nós possamos adorá-lo, possamos viver para a sua glória, possamos render um culto que seja verdadeiro, aceitável, agradável, de todo o coração. E é o que nós esperamos para cada um de nós aqui nessa noite, que possamos cultuar, que possamos nos render, adorar, realmente nos voltar para Deus, lembrando do grande, do imenso privilégio que nós temos, estar na casa de Deus, ser povo de Deus, sermos alcançados pela graça. Nós somos o povo mais abençoado da terra. O povo de Deus é o povo mais feliz, mais abençoado. Então, irmãos amados, que com essa alegria,
com essa motivação que Deus nos dá, que nós possamos nos render para cultuar e para fazer cada vez mais a vontade do nosso Deus. Para isso, então, vamos orar, vamos nos colocar nessa oração de contrição, de quebrantamento, reconhecendo o que temos feito. Se temos falhado, se temos pecado, vamos clamar pelo perdão, pela misericórdia. Se estamos vivendo na presença de Deus, vamos louvar e vamos clamar para que Ele nos ajude cada dia mais a permanecermos firmes, que assim todos sejamos abençoados e fortalecidos nessa luz. Vamos orar, ter um momento de oração silenciosa, um tempo de oração silenciosa, um tempo de contrição, nosso íntimo. Vamos falar com o nosso Deus. Os irmãos têm a liberdade, nós estamos na casa do Senhor. Quem quiser e puder se colocar de joelhos, fique à vontade, porque estamos num lugar de adoração, de oração, de quebrantamento. Vamos orar nesse momento. Ó Senhor Deus amado, como é bom estar na Tua presença, na Tua casa, em comunhão com nossos irmãos. Como é bom ouvir Tua palavra, como é bom sermos convidados por Ti para um exame, para um quebrantamento, para uma entrega, e sabendo que Tu estás pronto a nos ajudar, nos curar, nos fortalecer, nos perdoar os nossos pecados. Queremos, Pai amado, reconhecer nossa falibilidade, nosso fracasso, nossa teimosia muitas vezes em fazermos o que não Te agrada, mas reconhecemos também, Pai amado, que nosso prazer é o Senhor. Tu nos colocas esse prazer no coração, esse desejo. Quando estamos na Tua presença, como cantamos aqui, é algo tremendo que acontece em nossas vidas. Nós percebemos alguma coisa acontecendo no nosso coração, e assim, meu Deus amado, nós cada dia mais estamos sendo atraídos a Ti, chamados para mais perto do Senhor, e temos sido também muito abençoados por Ti, por Tua obra em nossas vidas. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, queremos nos consagrar a Ti nessa noite, ó Deus, queremos pedir que Tu estejas fazendo a Tua vontade nesse lugar. Trabalha, Pai, no nosso coração, quebrando o nosso coração, toca-nos, fala conosco, nos dê a compreensão daquilo que nós precisamos entender, da Tua palavra, o Teu chamado, o desafio de uma vida para a Tua glória, Senhor Deus. Vai trabalhando no coração de cada um de nós que está aqui na Tua casa, todos que estão também acompanhando pela transmissão, pela internet. Vai visitando os lares, vai tocando, renovando, vai fazendo uma revolução espiritual no coração de cada um de nós. Ó Deus amado, que nós possamos nos levantar cada dia mais para a Tua glória, para o Teu louvor, nos levantar para Te servir, possamos deixar para trás todo o mal, tudo que não Te agrada, Senhor Deus, vivendo uma vida nova, renovada e cada dia mais abençoada por Ti. Entregamos a Ti a nossa vida, Pai, essa noite, cada momento, Pai, que toda glória seja dada ao Senhor, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, aqui nesse lugar e em todos os lugares. É o que nós Te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Então vamos adorar, Deus, vamos louvar o nosso Deus com todo o nosso ser. Que Deus nos abençoe nessa noite, Deus nos toque com o Seu poder, com a Sua bondade. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos ter que ficar em pé em nome de Jesus. Infelizmente, hoje não teremos a projeção dos cânticos. Porém, são cânticos conhecidos. A gente pede perdão se algum não for, certo? E o hino, a gente vai cantar agora o hino de número 28. Amém? As
ao Senhor, adorar o nome dEle. Aleluia. Senhor, abre os olhos do nosso coração, Senhor. Tira todo empecilho em nome de Jesus. Oh Deus, que nos faça, Deus, nos desviar, nos faça estar distante do Senhor, Pai. Oh, aleluia, nós queremos aquecer nosso coração numa presença, Deus. Oh, Senhor. Salmos 139 é a próxima canção. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde irei? Do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alma, se habitar nas extremidades do mar,
até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Aleluia. Maravilhoso demais para mim, tão alto, elevado é, não posso atingir. Tu me sondas, me conheces bem, entendes meu pensar por tua graça, envolvido estou, sobre mim pões tua mão. O conhecimento do Senhor é realmente maravilhoso, né, queridos? É Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, independente da situação que estejamos. O Senhor que nos coloca debaixo das suas asas e nos protege, que cuida de cada um de nós. É o Senhor. Por isso nós vamos agora orar a Ele, através dessa canção. Amém?
pois me dá forças para viver. Senhor, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontrarás. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontrarás. Deus Senhor, aleluia, aleluia, Deus, aleluia. Próximo cântico, aqueles que estiverem preparados, para depositar seus dízimos e ofertas, pode fazer nesse instante, amém? Gostaria de chamar um Faustinho para orar depois? Amém? O Senhor conhece o nosso coração, Deus. Tu sabes a necessidade de cada um. Como o teu povo aqui nós falamos, Senhor. Vem com o teu poder, Senhor. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só
Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos sobre as famílias aqui representadas, as que estão em casa, proteja, Senhor, todos os lares. E também colocamos agora, Senhor, diante de Ti, as ofertas e os dízimos aqui depositados, para que o Senhor seja conduzido da melhor maneira possível para as obras do Senhor desta casa, nossos irmãos e toda a família. Abençoa, Senhor, nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Peço nosso Salvador, Deus, Meu Jesus, Salvador,
Louvamos o teu nome, Deus. Glorificamos o teu nome. Oh, aleluia, Senhor. Aqui está o teu povo nesta noite. Estamos abrindo nosso coração para ti, Senhor. Queremos dizer realmente que tu és santo, 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 santo Deus. Oh, Senhor. Santo, santo, santo. Estamos alegres na tua presença, Deus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus.
Pode sentar, queridos. Amém, queridos? Nós louvamos muito a Deus por esse tempo que Deus nos concede. Creio que cada um dos irmãos tem uma experiência, uma reação diante daquilo que nós estamos vivenciando aqui. O louvor, os cânticos, a palavra que nós cantamos. Fico pensando como será o céu, né, irmãos? Aqui na terra a gente já pode experimentar momentos tão magníficos de proximidade com Deus, de adoração, de vermos a obra de Deus no nosso meio. Imagine quando estivermos diante do Senhor, aquele coral, milhões, bilhões de vidas, de almas, de pessoas exaltando a perfeição, a glória, a majestade do nosso Deus. Nós somos desafiados cada dia mais a realmente nos empolgar, nos maravilhar com a obra de Deus, com as coisas de Deus, a perceber nas pequenas e grandes coisas a presença, o poder e a majestade de Deus. Dessa maneira, quando vivemos assim, nós vamos tendo uma vida que vai fazer sentido cada dia mais. Vamos ser usados, mais ousados também, capacitados por Deus para fazer muito mais para Ele. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo louvor, cada integrante do Ministério do Louvor que tem se dedicado esses dias, toda a equipe. Eu sei que alguns irmãos não estão podendo vir, mas é maravilhoso ver esse grupo participando e sendo usado por Deus para a glória do Senhor. Nós queremos saudar cada irmão. Que bom, né, ver cada um que chega, que retorna, alguns que não estavam ainda tendo a condição de vir. É maravilhoso ver cada um, cada rosto, cada pessoa. Vai ficar tudo bem, logo em breve teremos a normalidade, para que todos possam vir, para que todos possam cultuar na casa do Senhor. Mas que bênção estarmos aqui já esse grupo, a igreja presente na casa do Senhor. Cada visitante, hoje pela primeira vez temos uma pessoa aqui, né? Mariana, filha do nosso irmão Ricardo, da Poliana. Mariana, Deus abençoe sua vida, tá? Seja muito bem-vinda. Temos a lembrancinha para ela? Não temos? Vamos entregar com muito carinho. Os outros irmãozinhos estão esperando, daqui uns dias eles vão poder vir também, né? Deus abençoe, Mariana, seja muito bem-vinda, primeira de muitas vezes, se Deus quiser, né? Também temos aqui a Manuzinha, né, Manu? Não visitante, mas podendo voltar, né? Que saudade da igreja, né, Manu? Que bom estar junto aqui. Também saúdo a Dona Érica e o Marcos. Marcos, que bom ter vocês. Deus tem cuidado, né? Eu sei que está cuidando, confortando, sustentando vocês, abençoando o trabalho, no dia a dia. Deus continue cuidando cada dia mais. E cada irmão que está podendo vir. A gente tem falado, irmãos, quem pode vir, vem. Para quem está em casa, quem pode vir, venha no próximo domingo. Não fique em casa. Deus está cuidando de nós. Se nós estamos fora da faixa de risco, eu sei que o risco existe, mas com todo o cuidado que nós temos, cuidado da máscara, da limpeza, da higienização, as igrejas eu creio que estão sendo os lugares mais seguros fora da nossa casa. Eu creio que a igreja, porque o povo de Deus é obediente, o povo de Deus é disciplinado, entende a palavra. Ninguém fica tirando a máscara, fazendo coisas contrárias às orientações. É difícil para nós, né? Então, eu creio que aqui é o lugar dos mais seguros que podemos ter. Então, eu falo para os irmãos que estão em casa, que podem vir na igreja, venham no próximo domingo. Vamos estar nos unindo cada dia mais para louvar e glorificar o nosso Deus. Eu quero convidar agora todos para lermos a palavra que está no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 a 25. Romanos 8, de 18 a 25.
Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, amado Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar, queremos reconhecer, Pai, tua bondade, queremos louvar pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, queremos te bendizer por esses cantos que nós podemos cantar, entoar ao Senhor. Nós cremos, ó Pai, que são cânticos que são corretos, segundo a tua palavra, tem uma melodia que nos envolve, que nos toca também. Nós somos assim capacitados a perceber a tua grandeza, visualizamos a beleza da glória do Senhor quando estamos adorando, louvando. Eu te louvo, Pai amado, pelos momentos que tivemos aqui até agora, por cada cântico que nós cantamos. Nós queremos dizer mesmo aleluia, queremos reconhecer a tua glória, a tua dignidade, queremos aclamar as nações, chamar as nações para que venham adorar o teu nome, Senhor. Nós queremos ser um povo fiel, um povo que te exalta em espírito e em verdade. E quando nós cantamos, Pai, a palavra do Senhor, isso nos ajuda também a ouvirmos a tua palavra, a recebermos a tua voz, o teu ensino, e a sermos assim também capacitados a viver obedecendo, atendendo o chamado do Senhor. É o que nós queremos pedir nessa noite, Pai amado. Vem tocar nosso coração, vem nos ensinar, vem nos confrontar, vem nos confortar nessa noite, vem trazer a tua palavra que nos toca, que nos mexe, que nos envolve, que nos confronta no nosso erro, no nosso pecado, mas também que nos conforta, nos consola, nos mostra a esperança da vida que temos em Cristo Jesus. Ó Pai, faz isso conosco, toca cada coração que está aqui na tua casa, abençoe os irmãos também que estão em casa, acompanhando. Toca cada coração, Deus amado, e vai fazendo a tua obra. Faz a tua vontade na nossa vida. Cuida da tua igreja, Senhor Deus. Abençoa o teu povo e fortalece cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito interessante, né? A gente vai lendo tantas palavras significativas, sequências de palavras, expressões que têm um poder tão grande, que nos impactam, que nos mostram tanto a situação do mundo perdido, também a natureza, a criação, o sofrimento que existe, como também aquilo que esperamos em Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele tem o propósito de realmente doutrinar a igreja, ensinar. E ele ensina sobre a salvação, sobre a obra de Deus na vida do seu povo. No começo, nos primeiros capítulos, ele fala da salvação passada, da obra passada de Deus. Depois, no capítulo 4 até o capítulo 8, no começo, ele vai falar da salvação presente, da obra de Deus no presente da nossa vida. E no capítulo 8, ele vai falar da obra de Deus, da salvação futura. Aquilo que virá pela frente, o efeito da obra de Jesus na vida da sua igreja, na vida da criação, na nossa vida. Então, o propósito dessa palavra, desde o começo do capítulo 8, é nos trazer para mais perto da obra de Jesus, mas também fazer-nos ver a situação que está presente no mundo. Então,
há um propósito duplo de confrontar, de alertar sobre os perigos, sobre a situação que o mundo vive, sobre o pecado à nossa volta, e também o propósito de trazer consolo e conforto, trazer ânimo, trazer força para a igreja, mostrando que estamos seguros, estamos firmados no Senhor, um Deus tão grande, que nos garante a vida, a salvação e também a glorificação, a eternidade com Ele. E esse texto especificamente é um texto que nos faz pensar na situação do mal e na redenção de Cristo. Nos faz olhar de maneira muito clara, talvez um dos textos mais profundos, mais claros na palavra de Deus, sobre a extensão do alcance do pecado na vida, não das pessoas só, mas do universo como um todo, de toda a criação de Deus. Então eu quero chamar os irmãos para nós pensarmos sobre isso, algumas considerações sobre o problema do mal e também a redenção em Cristo Jesus. Vamos considerar o problema do mal e também a redenção em Cristo Jesus. A primeira parte desse texto, a primeira parte dessa mensagem, são más notícias para nós. Más notícias para a humanidade, para o ser humano. Vamos falar do mal. Nós muitas vezes a tendência humana é escapar do mal, é viver longe do mal. Se pudéssemos, viveríamos num lugar de proteção, num castelo, bem protegido, livre de todo perigo, com guardas à porta que nos protegessem de pessoas más e com toda a proteção com relação a doenças, a situações ruins, e tendo uma vida tranquila, abençoada, feliz, com saúde. Então, o sonho da humanidade é viver livre do mal, é viver sem problema. Aqueles que não têm Cristo querem uma vida de liberdade total, para fazer o que der na cabeça, sem limites, sem perigos também, mas sabemos que quando as pessoas ultrapassam os limites, os perigos são grandes. Tantas situações terríveis acontecem porque pessoas abusam da sua liberdade ou da sua pretensa liberdade. Para nós, como povo de Deus, também, claro, o nosso desejo é viver uma vida boa, perfeita. Se pudéssemos ter uma vida de tranquilidade, de segurança, de também prosperidade financeira. A igreja, muitas vezes, pensamos como igreja, o que faríamos se tivéssemos tudo perfeito? Se a igreja fosse muito rica, se tivéssemos muitos recursos materiais, a gente pode pensar, faríamos muito mais coisas para Deus, faríamos muito mais obras, teríamos mais condição de ajudar pessoas, resolver o problema das pessoas que estão à nossa volta. Talvez, com certeza, é o alvo da igreja, obras sociais, a missão. Mas Deus nos faz viver num mundo permeado do mal, dos problemas, das dificuldades. E mesmo passando pelos problemas e pelas dificuldades, o nosso chamado é para viver para a glória de Deus. Então, quando vemos aqui Paulo falando no versículo 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, ele, quando fala de sofrimentos, ele está nos fazendo pensar em todo tipo de sofrimento. Nós podemos imaginar a doença, podemos imaginar as perseguições daquele tempo, as perseguições já estavam acontecendo, podemos imaginar as aflições, as angústias. No caso de Paulo, ele sofria por amor à igreja, ele sonhava em ver a igreja cada dia mais abençoada. Então ele queria ver a igreja firme no caminho do Senhor. E quando ele ficava sabendo de problemas da igreja, aquilo trazia aflição, angústia para o coração de Paulo. Vemos também as acusações falsas que são levantadas contra o povo de Deus. Nós sofremos muitas vezes como mentirosos, ou como naquele tempo,
os cristãos eram tidos como arruaceiros que atrapalhavam a boa ordem do mundo, estavam transtornando o mundo e eram perseguidos por isso. Havia prisões, havia açoites, havia injustiças, as mais variadas, e há no mundo inteiro. E hoje também, em todos os tempos, nós vemos aí problemas, sofrimentos com calamidades, enchentes, tsunamis, tempestades, nevascas, terremotos, tantas e tantas situações secas que são tão terríveis que chegam a causar morte de tantas pessoas, dos animais, das plantas. Vemos a devastação da natureza e vemos também a realidade da morte. A morte também nos aflige. O mundo está permeado com o mal. O mal nos rodeia. O mal está perto de nós. Vemos que os sofrimentos são variados. Estamos vivendo neste mundo. E muitos podem pensar, mas será que podíamos viver sem sofrimentos? É possível? Eu creio que ninguém neste mundo pode falar, eu nunca sofri nada. Sempre, em algum momento da vida, alguém vai sofrer alguma coisa. Por menor que seja a situação, no mundo tereis aflições. Passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas, irmãos, o sofrimento não vem, o problema do pecado, do mal, não atinge somente a humanidade, nós. O texto vai mais longe, vai mais fundo e fala o quê? Que toda a criação sofre, toda a criação vive no cativeiro da corrupção. No versículo 19 até o 21, fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui nós vemos que a criação está no cativeiro da corrupção, ela também está sujeita à vaidade, ela está sofrendo. E aqui fala que não voluntariamente, porque a criação, diferente de nós, não cometeu pecado. Mas a criação também foi afetada pelo pecado, pelo mal que Adão e Eva cometeram e que nós todos cometemos. E ela foi sujeita à vaidade. Aqui fala, versículo 20, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aí nós pensamos, quem sujeitou a criação à vaidade, à futilidade, às coisas vãs, ao sofrimento? Não? Alguém pode pensar, foi o diabo? Foi o Satanás que causou esse mal? Foi ele que sujeitou a criação à maldade, à situação de problemas? Nós podemos dizer que não, porque na sequência fala, na esperança de que a própria criação estava redimida. Então, se foi sujeita à vaidade, mas tem esperança, essa esperança é dada por alguém que quer o bem. E esse alguém é Deus. O próprio Deus permitiu o mal, mas Ele também oferece a restauração, de maneira que a criação, aqui o texto, Paulo coloca a criação como se a criação também pensasse como nós. Há uma personificação no texto, e aí de maneira que parece que a criação sente, geme e pensa como nós. Porque na verdade, mesmo sem ter sentimento e pensamento, a criação sofre a destruição, ela perdeu o equilíbrio natural. Vemos ali tudo o que acontece de problemas na natureza, não é porque isso é natural, é o que deveria ser, é fruto da corrupção do mal. Então a natureza geme e aguarda a restauração. Ela suporta angústias até agora, assim como todos nós. Então vemos que as consequências do pecado, do mal, atingiram tanto a criação como as pessoas.
e também todo o povo de Deus. Nós também sofremos juntos com a criação. E assim vemos que o resultado do pecado foi sofrimento mental, físico, foi a natureza ser corrompida também, ser afetada, e aí também, por fim, a morte. Vemos assim a gravidade do pecado na vida da humanidade. Então, assim como a criação, nós gememos, como uma mulher que está para dar à luz, aguardando a redenção. Se as criaturas têm prosseguido com seus gemidos por tantas eras, nossa lentidão ou indolência será inexcusável se porventura desfalecermos no breve curso de nossas vidas sombrias. João Calvino nos alerta, porque a criação há tantos e tantos anos aguarda a redenção, aguarda a revelação dos filhos de Deus. E nós, humanos, que temos uma vida relativamente curta, nós somos desafiados a não nos entregar, a não vacilar, a não sucumbir diante dos sofrimentos, porque há uma esperança. Então, o povo de Deus, então, mais do que ninguém, é chamado a permanecer firme, a aguardar ansiosamente, mas aguardar com esperança aquilo que Deus tem prometido para nós, a sua palavra. Ainda pensando no mal, vemos que o mal físico aponta para a realidade do pecado moral. Isso é muito importante porque muitas vezes pensamos no mal como apenas coisas que acontecem na esfera física, da saúde, como eu falei, de tantas situações que nos atingem. Mas isso aponta para algo pior, para algo maior, que é o pecado moral. O mal moral, a rebeldia contra Deus. Então, nós podemos perguntar, o que é mais grave para nós? O que seria mais grave? O mal físico? Os problemas que enfrentamos? Ou o nosso pecado? E talvez muitos vão dizer, não, está acontecendo fisicamente. Mas quando nós pensamos no resultado final do pecado, o resultado final que é a morte eterna, separação definitiva de Deus, então nós podemos perceber que sim, o pecado é muito pior, o mal moral é muito pior. E assim como John Piper fala naquele livro que nós estudamos agora há pouco tempo, Coronavírus e Cristo, o mal físico é uma ilustração que Deus nos dá do mal moral. É interessante pensar nisso. Como poderia ser isso, né? Deveria ser o contrário, mas não. O que nós vemos nos alerta para a gravidade do que nós não vemos, o nosso pecado, aquilo que fazemos contra Deus. Então aqui, citando John Piper, ele fala que Deus amaldiçoou o mundo físico para que os horrores físicos que vemos ao nosso redor, em doenças e calamidades, se tornassem uma ilustração vívida de quão horrível é o pecado. Em outras palavras, o mal físico é uma parábola, um drama, uma sinalização que indica o ultraje moral de rebelar-se contra Deus. Também ele fala que dificilmente alguém no mundo sente o horror de preferir outras coisas a Deus. Quem perde o sono sobre o nosso menosprezar diário de Deus por negligência e afronta? Nós talvez não perdemos o sono por isso. Mas, como sentimos nossa dor física? Quão indignados podemos ficar se Deus tocar nossos corpos? Podemos não nos entristecer pela maneira como desprezamos a Deus todos os dias em nossos corações. Mas deixe o coronavírus vir e ameaçar nossos corpos e Ele tem a nossa atenção. Terá mesmo? A dor física é a trombeta de Deus para nos dizer que algo está terrivelmente errado no mundo. Doença e deformidade são ilustrações de Deus no reino físico de como é o pecado no reino espiritual. São palavras realmente fortes, mas verdadeiras. Eu creio nisso também. Entendemos que há um propósito em Deus fazer cada coisa no mundo, e diante desse momento que vivemos mesmo, podemos ver isso. Podemos reconhecer isso.
que Deus está alertando as pessoas para não somente perigo físico, mas a gravidade do pecado. É o momento de muitas pessoas se voltarem para Deus. É o momento de muitas pessoas que estão frias na fé, que estão vivendo uma vida de frouxidão moral, rebeldia, de pecado, de pensarem duas vezes, de repensarem a sua vida. Há muitas pessoas que estão há muitos anos vivendo como se não houvesse nada demais, e muitas coisas deixadas. Mas um momento como este nos faz pensar, de fato, há algo que deve nos incomodar. Nós não podemos ser coniventes com a maldade, o pecado, a frieza, a idolatria, a indiferença de tantas pessoas. E nesse momento nós somos chamados aqui, cada um de nós, a nos colocar diante de Deus, a nos entregar, a nos avaliar como nós estamos vivendo. Porque o nosso perigo como igreja é irmos nos amoldando ao mundo, nos acostumando com o jeito do mundo viver, o estilo de vida do mundo, e vamos aceitando de maneira sutil muitas e muitas coisas que vão penetrando em nossas casas, em nossas vidas, e vão assumindo um lugar que não é necessário, que não pode haver, mas que nós acabamos permitindo. Mas Deus nos chama para uma reavaliação, para uma tomada de posição, para uma mudança de vida. Quantos que estão vivendo uma vida de frieza, de não se entregar, de não servir, de não se doar para a obra de Deus? Mas Deus nos chama. Quantos que se acostumaram a viver longe da igreja, longe da casa de Deus, mas que Deus está incomodando, Deus vai chamar, e muito mais do que servir a igreja, estar na casa de Deus somente para atender um chamado, vamos dizer, do pastor da igreja, o chamado que temos é para um despertamento espiritual. Porque o perigo de uma vida totalmente voltada para o pecado é a perdição, é a condenação, é o fracasso final. É, na verdade, pensar que estamos salvos e, na verdade, estarmos perdidos. Essa é a grande tragédia da humanidade, especialmente daqueles que são chamados cristãos ou cristãos nominais. Aqueles que estão parecendo que são cristãos, fazendo de conta, mas que não percebem o que estão fazendo. Para cada um dessas pessoas, para cada um de nós que pode ser envolvido dessa maneira pelo pecado, pela maldade, a palavra é: acorda, ouça a voz de Deus que te chama. Deus nos convida para uma renovação espiritual, para uma tomada de posição, para uma vida de sensibilidade, de percepção do pecado e de luta verdadeira contra o pecado. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça, nós não temos desculpas, não temos direito de achar normal uma vida fora da vontade de Deus. Mas nós somos chamados a viver no caminho do Senhor, viver uma contracultura, a contracultura cristã, agindo para a glória do Senhor, anunciando ao mundo o perigo do pecado. A palavra de Deus aqui nesse texto mesmo, na carta de Romanos, há vários textos que nos alertam, que nos mostram a presença do pecado, o nosso problema, o nosso corpo sendo tocado, tomado pelo pecado. Romanos 6,6 fala: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Também Paulo fala em Romanos 7,24: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 8,10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. E Romanos 8,13: porque se viver segundo a carne,
caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. A vida do cristão é vida no Espírito. Como nós ouvimos hoje de manhã, o fruto do Espírito, falando sobre esse assunto tão interessante, não há outra opção. As obras da carne são as marcas de quem é perdido, de quem não foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas o fruto do Espírito é a marca do cristão. Por isso que Paulo fala tanto sobre deixar para trás o pecado. Não somos mais escravos do pecado. O nosso corpo não pode ser entregue à corrupção do pecado, mas deve ser consagrado a Deus. Por isso, devemos oferecer a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas, irmãos, depois das más notícias, depois de vermos Paulo falando do pecado, do problema do mal, o efeito do pecado em nossas vidas, nós vemos as boas notícias: a redenção de Cristo, a obra de Deus, a obra de salvação. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz. O homem, ao pecar, ficou totalmente incapacitado de fazer o bem para alcançar o favor divino. Daquele momento em diante, ali em Gênesis 3,15, Deus prometeu enviar a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. E o filho da mulher, enviado por Deus, vindo do céu, Jesus Cristo, veio e de fato cumpriu sua obra. E ele fez algo pleno e perfeito, que nos dá o direito de viver eternamente com ele. Para todo aquele que nele crê, todo aquele que se rende a Cristo, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, se entrega, esse se torna nova criatura. Esse vive com Cristo e é lavado por Jesus. E para estes, para o povo de Deus, para a igreja de Cristo que estava ali com Paulo, e para nós aqui hoje, a palavra é essa, de bênção. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que está preparada em Cristo Jesus. Algo muito maior preparado por Deus para nossas vidas. E o texto fala, sobre isso no versículo 18. Depois, no versículo 19, também fala da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. No versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E depois no versículo 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Quando vemos a palavra redenção nesse texto aqui, ela tem a ver com a obra que Cristo fez, mas também quando fala do nosso corpo, ela se refere à ressurreição. O nosso corpo, que hoje está sofrendo os efeitos do pecado, um dia será restaurado, será totalmente novo. E aí, essa redenção é o que nós aguardamos. Junto com a natureza, com a criação, nós aguardamos essa obra perfeita de Deus. Então, quando fala da revelação dos filhos de Deus também, está falando daquela revelação final, quando seremos todos ressuscitados e estaremos sendo apresentados como um povo salvo, transformado de Deus, resgatado por Cristo, que vai viver eternamente com Jesus na glória. E depois da nossa restauração, toda a criação também será restaurada, será redimida para a glória do Senhor. Então o texto nos fala que nós somos o quê? Primícias do Espírito. Essa palavra também tem a ver com a expectativa que temos, porque quando nós vemos, como nós vemos numa árvore frutífera, quando surgem as flores e brotam os primeiros frutos ali, nós temos a certeza de que virão muito mais, vai haver uma grande produção. Então, as primícias do Espírito é isso, é a obra que Deus já faz em nós, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o selo do Espírito Santo em nós, que nos garante que um dia teremos a consumação, a obra de Deus será completa em nós. Aqueles que estão em Cristo
são novas criaturas e reinarão com Cristo eternamente. Vamos ter um tempo de glória, um tempo eterno de louvor, de cumprimento daquilo que Deus planejou para nós. Haverá um resgate, uma redenção plena, total. Então, o diabo não teria como fazer essa obra, não teria como impedir que Deus fizesse essa obra também. Ele veio para nos destruir, veio para trazer o mal ao mundo, e ele fez isso lá no Éden, mas aquilo que ele tentou fazer, no final redundou em glória a Deus. A obra do Senhor desfaz a obra do inimigo. A tentativa que ele fez de nos levar à destruição, na verdade nos faz ver muito mais a glória de Jesus, a glória de Deus. E assim, quando estivermos na eternidade, poderemos realmente celebrar a grande obra de transformação, a grande obra de redenção e também uma reversão daquilo que foi tentado pelo mal. Então a promessa é essa de toda a criação, não somente nós, mas toda a criação será restaurada também. Também vemos que somos salvos na esperança e vivemos na esperança. A palavra que Paulo fala no versículo 24 em diante: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E antes foi dito da esperança da própria criação, também da nossa expectativa de que gememos. Então nós somos salvos na esperança. A partir do momento que nós conhecemos a Jesus, no momento que nós nos entregamos a Ele, há uma nova história, uma nova vida. E essa jornada de esperança não pode ser interrompida em momento algum da nossa vida. Vivemos na esperança o tempo todo, toda a nossa existência na terra, desde a conversão, desde quando passamos pelas primeiras experiências na vida espiritual, o processo de santificação, as lutas, as vitórias que temos, e até o momento que vamos experimentar a glorificação de Cristo. Tudo isso, em tudo, vivemos na esperança. E como Paulo fala, a esperança é algo que nós não vemos, nós não estamos vendo ainda toda a glória que teremos. Mas se nós estivéssemos vendo, não seria esperança. A esperança que se vê não é esperança. Mas se aguardamos com esperança, com paciência o aguardamos. Então, somos trabalhados por Deus. O povo de Deus neste tempo é chamado a viver um tempo de paciência, um tempo de crescimento espiritual. Vamos, irmãos, remir o tempo. O desafio que temos ao perceber a obra que Deus faz por nós, a grandeza do amor de Cristo por nós, nós somos chamados a nos dedicar, a nos consagrar, a celebrar com cada dia mais alegria no coração, louvar a Deus intensamente, servir a Deus com nossa vida, com nossos dons, buscar o fruto do Espírito Santo cada dia mais, viver uma vida de gratidão, de glorificação, não nos entregar à lamentação, à murmuração, não nos entregar ao desânimo, como muitas vezes muitos acabam sofrendo, vivendo, muitos filhos de Deus vivendo como se não fossem salvos, como se não tivessem essa esperança. Que Deus nos perdoe, que Deus perdoe a sua igreja, o seu povo, mas também que Deus desperte cada um de nós para ter uma nova posição de louvor, de gratidão, de serviço, de entrega. Nós cantamos aqui hoje, sonda, meu Deus. Falamos, usa-me, Senhor. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus para sermos usados. A tentação desse tempo é que cada um se feche, cada um fique na sua casa, parado, sem produzir. Eu sei que as faculdades, as escolas estão tentando motivar as pessoas, mas em relação à obra de Deus, há uma tentativa, sim, o inimigo está por trás de ações que tentam
impedir que a igreja prossiga. Mas qual a nossa posição diante disso? É aceitar? É nos resignar? Então vamos ficar todo mundo esperando, ninguém pode sair de casa, ninguém pode fazer nada, fazer a obra de Deus. Não, há muita coisa que podemos fazer. Não vamos ser rebeldes, colocar ninguém em perigo, mas devemos ser pessoas ativas. Nós, enquanto estamos em casa, nós podemos ser agentes da salvação, agentes de consolo, agentes de vida. Podemos ligar uns para os outros. Sei que muitos estão fazendo isso, que é maravilhoso, que Deus continue abençoando, mas aqueles que não têm feito isso, somos chamados a atenção para pensar: o que eu posso fazer? Eu posso abençoar alguém, eu posso mandar uma mensagem, ligar, fazer uma videoconferência. Temos tantos recursos hoje e podemos levar vida para o mundo perdido, levar ânimo para aqueles que sofrem, que não podem sair de casa, que estão quase que se entregando à angústia, ao desânimo, à depressão. Deus pode nos levantar, nos usar. Como igreja, somos instrumentos de esperança, instrumentos de vida, porque o que nos aguarda, irmãos, simplesmente é algo excepcional, incomparável. A glória reservada para os filhos de Deus não tem comparação. Que nós possamos, então, diante disso tudo que nós ouvimos aqui hoje, ficar atentos com o nosso pecado, ficar atentos com o que Deus tem para nós, o chamado que Ele nos faz, para vivermos uma vida para a glória dEle. E que seja oportunidade para muitas pessoas serem salvas e para muitos serem resgatados. Aqueles que porventura nos ouvem na transmissão, que se encontram frios na fé, acomodados espiritualmente, Deus te chama para se levantar, para reagir, para aceitar o chamado que Ele faz. Entregue-se, renda-se, peça perdão pelos seus pecados e receba de graça o dom da vida, o dom da salvação. Mas para cada um de nós também, que nós possamos todos nos apropriar dos benefícios que Jesus tem preparado para nós. A obra que Ele fez, irmãos, não é em vão. Não foi em vão. E Ele nos chama hoje para sermos o seu povo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Deus amado, toca-nos. Age em nossa vida. Vem com o teu poder. O Espírito Santo vem nos ungir, vem nos incomodar, vem nos despertar para a tua palavra, Senhor Deus. E que o Senhor venha produzir os frutos que o Senhor tem preparados para cada um de nós. Abençoe cada um que está aqui na tua casa hoje. E cada um daqueles irmãos que estão nas suas casas, participando dessa transmissão. Que o Senhor visite o coração de cada um. Desperte-nos, Pai amado. E nos levante para vivermos uma vida para a glória do Senhor. É o nosso desejo, Pai, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico, encerrando também já, nos preparando para os momentos desse culto ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez. Esse foi alto pelas nossas vidas. E nós temos que usufruir com isso também. Amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, temos nossas vidas para receber, nada mais nos desviar.
bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas a receber, nada mais nos resistirá. Ó Deus amado, mais uma vez te louvamos por tua presença, por tua palavra, por tua obra em nossas vidas, Pai. Entregamos a ti a nossa vida, entregamos a ti a semana que estamos começando. Cada vida, Senhor Deus, cada um de nós, tu tens um plano, tu tens um propósito. Usa-nos, Pai, conforme a tua vontade. Nos dê condição de vivermos dessa perspectiva cada dia mais, de assumirmos quem nós somos. Somos teus filhos. De quem nós somos? Somos teus. Quem é o nosso Deus? É o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ó Pai, que nós possamos viver assim, uma vida de obediência, uma vida de temor, uma vida também de intimidade com o Senhor, de enchimento do Teu Espírito Santo. Que o Senhor faça a Tua vontade em nós. Possamos ser instrumentos, vasos de bênção, vasos de honra para a Tua glória. Meus amados, Tu conheces cada coração. Aqueles que precisam de um reencontro contigo, de uma entrega, de uma transformação. Que o Senhor toque, que o Senhor visite o coração de cada um. Vá com Tua presença real e faça a obra que só Tu podes fazer. Quebrando os corações, confronta o pecado, convence do mal, convence daquilo que temos que mudar nossas vidas, ó Deus. E assim que cada um assuma uma posição de maior dedicação, de maior consagração, de entrega total nas Tuas mãos. Seja conosco, Pai, guarda a Tua igreja, abençoe todo o Teu povo, toma cada um nas Tuas mãos. Nós te pedimos assim, te louvamos no nome de Jesus. E agora, amada igreja, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e o Espírito venha a mim e para sempre, para sempre, para sempre. Deus abençoe a todos, queridos, uma boa semana. Semana que vem estaremos juntos novamente. Sábado à noite os jovens têm culto. Domingo à noite estaremos aqui. E que Deus abençoe cada um na sua casa. Deus nos guarde. Uma boa semana a todos. Vai ser bom.